Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, canal dos fundos imobiliários. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório de gerencial de setembro de 2024 do fundo IRDM11, é o Iridium Recebíveis Imobiliários, fundo de investimento imobiliário de crédito. E a gente vai ver como é que foi a performance dele neste mês, nesse mês de setembro de 2024. Fique conosco aí para saber informações atualizadas do IRDM11. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal, deixe o seu like, é tudo de graça, beleza? Eu vou deixar também o relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram na descrição deste vídeo. Não deixe de comentar nos vídeos. A gente vai começar a fazer aqui alguns sorteios semanais ou quinzenais de livros aí, né, para presentear você. Então, aqueles que comentarem nos vídeos, a gente vai pegar ali os comentários e vai fazer um sorteio. Então, não deixe de comentar aí. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar aqui do IRDM11, fundo que eu tenho em carteira, tá? Acho que se pegar a classificação por valor, é um dos maiores dos fundos que eu tenho mais exposição. Tenho esse fundo aí há quase 4 anos, né? E o fundo, né, segue resistindo aí o impacto do Quarteto Fantástico e nas inadimplências, né? Não foram tantas quanto a do Quarteto, mas o fundo teve uma queda nesse período aí, né, de turbulência no mês de outubro, sendo cotada aí, setembro, outubro, né? E está cotada em torno de R$ 65 aí no mercado, né? Para quem aí estuda o fundo, né, e conhece, né, um fundo bem diversificado, mas realmente fez algumas alocações, né, no passado, quando os fundos high yield estavam pagando muito, né, e se expôs e se arriscou muito nesses fundos high yield, inclusive alguns CRIs também, e pagou um pouco o preço ali de inadimplências que ocorreram nesses fundos, tá? Bom, ele é um fundo que investe em CRI, né? Essencialmente em CRI, pode investir em outros fundos, né? Inclusive o fundo 2021, 2022 fazia muito ganho de capital ali principalmente com as emissões, né, dos fundos, né? Fazia muito ganho de capital mesmo com os fundos imobiliários. Ele é para investidores em geral, tem desde março de 2018, né? Administrado pela BTG Pactual, mas gerido pela Iridium, Gestão de Recursos. E tem aqui o anúncio dos seus proventos é no 7º dia útil do mês e paga no 12º dia útil, né? Então, acho que já até pagou, acho que pagou hoje, né? Pagou hoje, aí dia 16 de outubro, os proventos referentes a setembro. Tem aqui taxa de administração e gestão que somados dá 1% ao ano, que já vem ali distribuído, já tem, né, apropriado ali mensalmente. E vamos aqui para os comentários do gestor, fundo que distribuiu 80 centavos por cota, então pagou hoje, né, dá em torno de 133% do CDI, fundo que teve um resultado de 85 centavos, então o fundo né, fez mais aí uma retenção né, da política que o fundo tem aí feito nesse ano de 2024, não tem distribuído como era de costume todo o resultado auferido, fundo que tem um caixa aí bem considerável, mas não tinha nada ali praticamente acumulado de resultados, né, mensais ali, não tinha nada acumulado. Tem um caixa, que é o caixa normal do fundo, né, mas não tinha nada ali de valor acumulado. O fundo então acumulando por conta das inadimplências que têm acontecido, né, e também para poder manter ali, caso haja uma inadimplência mais relevante, ele conseguir manter ali uma distribuição dentro do que ele já tem feito, tá? E atualmente, então, está com 27 centavos por cota de valor acumulado. Bom, ele fala aqui a respeito das negociações no mercado secundário dos CRIs. Ele fala aqui que negociou alguns CRIs, né, e teve um desempenho aí positivo de R$ 1,5 milhão, em torno de 4 centavos por cota. Ele fala aqui também dos resultados dos juros, né, da atualização de uma correção monetária dos CRIs. Pegou aí o IPCA de julho, né? Considerou o IPCA de julho que foi positivo em 0,38%, tá? Então, isso quer dizer que nos resultados referentes do recebimento que vão, ou do
recebimento dos juros e correção monetária dos CRIs, agora em outubro, vai considerar o mês de agosto, que foi uma deflação, tá? Tá até falando aqui embaixo, foi deflação de 0,02%, ou seja, praticamente nulo, e o que pode impactar ali na receita do fundo, o resultado pode ter um impacto aí relevante para o próximo provento, tá? Então, pelo menos para o próximo resultado, vamos ver se o fundo vai utilizar a reserva para poder complementar e manter ali o nível de distribuição atual. Bom, aqui a gente verifica que os proventos estavam ali em torno de 70 a 75 centavos e o fundo então distribuiu ali 80 centavos em setembro, então mais de 10% de aumento relativo a agosto, tá? E o fundo então teve um rendimento aí interessante. E comparando aqui ao valor de mercado, em torno de 1,12% de rendimento. Cota patrimonial tem 84,33, né? E o fundo, então, tá ali no mercado, essa aqui é a cota patrimonial, na verdade, 84,33, e no mercado secundário sendo negociado em torno de 64 a 66 reais atualmente. A gente verifica que em setembro ele encerrou cotada a 67,59, não foi uma queda aí no mês de agosto, né? Que dentro dos preços de fechamento a gente vê que é o menor preço, que eu acho que é inclusive na pandemia acho que não alcançou esse valor aqui de 67,59, então pode ser o menor preço da história do fundo. E mesmo que com a queda do preço, o fundo aumentou a liquidez no mês de setembro, negociou em torno ali de 86 milhões de reais de volume de negociação mensal. Aqui a gente vê a carteira do fundo, é uma carteira imensa, mais exposta aqui ao edifício Tucano, né, indexado a IPCA, representa aí o setor logístico, em torno aí de 2,76% do PL. A gente vê que se a gente pegar o papel separadamente, um por um, a gente vê que ele não tem uma exposição grande em nenhum papel, comparado ao PL do fundo, que é de mais de 2,4 bilhões, ele tem 2,76% alocado no edifício Tucano, que representa 84, quase 85 milhões alocados, tá? Mas a gente pode verificar, se a gente for pegar no detalhe, que tem papéis aqui que tem o número 2, número 3, número 4. Isso significa que ele tem os outros 1 ou 2 ou 3 também na carteira, e o que diminui a diversificação do fundo por conta disso, né? É a mesma empresa, pode ter papéis com nomes diferentes que pertencem ao mesmo grupo, assim como a gente viu ali nesse problema que teve do Gramados Parques, né? Diversos papéis que estavam dentro dos fundos com nomes diferentes que pertenciam ao mesmo grupo. E aí, quando veio a inadimplência, a gente acabou descobrindo isso, né? Para quem não conhecia né, as outras empresas do grupo. Então, tem uma diversificação interessante sim na carteira do IRDM11, mas não é tanto quanto parece, tá? Não é tanto quanto parece por conta dessas repetições de papéis que a gente vê aqui dentro da carteira. Mas mesmo assim é uma carteira imensa, mais de 2,4 bilhões de reais investido. Aqui também tem a carteira de fundo de investimento imobiliário com características de renda fixa, né, 67 milhões, e os fundos de investimento imobiliário mesmo. E a gente vê que tem muito papel aqui que está com uma desvalorização muito grande. Ó. E tem o DEVA 11 a 101,34, tem o HCTR 11 a 119,27, o TORD que hoje está R$1 a 10,47, o VSLH que está em torno de 3,50 a R$10, XPPR 11 ao custo médio de 80, que está aí hoje em torno de R$16 a cota. OUG 11 também, que depois da vacância lá em 2021 nunca mais se recuperou, ele tem aqui a 97,54 e esse fundo está em torno de 20 e poucos reais, se eu não me engano. Então, que nem está pagando rendimento, como a gente vê aqui, ó. Então tem esse problema, pode estar até menos de 20 e poucos reais, eu nem acompanho ali mais, né? E o fundo, então, tem esses que aqui desvalorizam bastante aqui, né? Prejudicam bastante aqui a carteira do fundo, mas é claro, o fundo pegou num momento em que os fundos estavam bombando, só que o erro foi alocar nesses fundos que eram muito arriscados, muito voraz ali, né? Em relação ao risco, exposição ao risco
dos CRIs, pegava muito CRI com cota subordinada, cota mezanino, que não tem garantia na distribuição, não tem preferência na distribuição do fluxo de caixa do CRI, por isso mesmo ele tem um prêmio de risco maior, né? Então, essa exposição a esses fundos, né, principalmente que os de papel, né, inclui o XPPR11, que ele fez besteira depois que ele começou a se alavancar, mas os 4 fundos aqui de papel praticamente, eles eram muito arriscados realmente para ter todos na carteira, com uma exposição aqui ó, de 53 milhões em um, 14 milhões em outro, 7 milhões no TORD e no VSLH, então é uma exposição muito alta, aí, mais de 80 milhões alocados nesses 4 fundos. Bom, e aqui são outros gráficos aí, né? Não, nada mudou aqui em relação à exposição, 77% são 78% praticamente são CRIs, mais de 17% são FIIs, né? A alocação pelo IPCA, a gente vê que a maioria aqui, ó, a indexação 68%, tem ali também IGPM, CDI+, tudo mais. A maior exposição por setor é o FII, mas tirando o FII aqui, né, a geração de energia é o principal, 15,25%. E aqui a gente vê a movimentação que ele fez no mês, as movimentações, então diversos CRAs aqui, compras e vendas de CRA, né? Então ele teve aqui, ó, várias situações, a operação do Top Park foi quitada, 20 milhões de reais, e outras operações que tiveram aqui dentro do mês, né? Então os FIIs, ele vendeu aqui parte do AL CM11, e dentro dos eventos adicionais que ocorreram no mês, CRI Top Park setembro realizado pré-pagamento, gerando um adicional de 608 mil reais. O Blumenau Norte e Continente, que acho que são shopping centers, né? Também teve aí uma venda no mercado secundário, o fundo oferiu aí 734 mil de ganho de capital. E o HDOF 11, então o HDOF 11 que em setembro realizou a integração da nona chamada de capital. Então isso aí já é normalmente para os investidores institucionais, né? Fundo deve ser fundo fechado. E evento subsequente, o CRIECO 2, fechamento no mês de setembro, foi recuperado um montante de 11 milhões de reais na operação CRIECO 2. Então, venda de 2 ativos como garantias e o fundo recuperou então 11 milhões de reais. Bom, dentro do acompanhamento das operações, a gente vê que alguns fundos ainda se encontram inadimplentes, então tem aqui a Vibra, que tem um problema aqui em relação à mudança de devedor, e tem aqui alguma questão aqui mais profunda, representa um pequeno pedaço aqui, 0,07 do PL. A Eco 1, então aquele que ele vendeu foi Eco 2, a Eco 1 então que representa 0,45% do PL, está inadimplente, está em reestruturação também. Eco 2 inadimplente, essa que o fundo vendeu aí parte, pegou algum valor de garantia, né? Mas também está em processo de reestruturação. A gente vê aí, ó, Eco 1, Eco 2, viu? A carteira não é tão diversificada assim por conta dessas repetições, que quando dá problema em um, dá problema em todos do mesmo grupo, né? Aqui a gente tem alguns que ainda estão em carência, então pediram alargamento, inclusive, da carência, né? Uns até julho de 2025, do grupo Gramado Parques, né? Então tem outros aqui que pediram prorrogação, tem o Manara 1 e o Manara 2 também, estão sendo reestruturados, estão em período de carência. Starbucks 1 e 2 está inadimplente, a gente sabe que a empresa acho que saiu, né? Agora quem vai assumir, se eu não me engano, é a Zamp, né? Que vai assumir as operações, que assumiu, na verdade. Se eu não me engano, da Starbucks 1 e 2 está em recuperação judicial. Então tem aí esse problema também de recuperação judicial que é muito complicado para os fundos. E a WAM que ainda se encontra inadimplente, o ativo está em vencimento antecipado. Então a gente vê que os percentuais são baixos, tá? Mas o fundo tem inadimplências sim aí na sua carteira, mas está em torno aqui de 3 a 4%, de 2,5% a 3,5% da carteira inadimplente. E aqui a gente vê dentro do resultado mensal, então, que o fundo em setembro teve um aumento, inclusive, da receita, 33,4 milhões, receita de caixa, tá?
Receita de caixa foi 28 milhões de CRI. Os juros aqui teve um aumento considerável, né? Lembrando que no mês seguinte provavelmente vai ter uma redução da correção, principalmente por conta da deflação que teve aí no mês de agosto. Aqui foi bem alta aqui, ó, foi interessante. Negociações 1,5 milhão, que a gente já comentou lá em cima. O dos FIIs foi 4,5 milhões. Teve prejuízo em alguma venda aqui da LZM11 porventura, né? Que foi o que ele vendeu. Aqui tem receitas com LCI, receitas de rendimento de caixa e despesas de 2,4 milhões, fundo resultado de caixa de 31 milhões, muito melhor que o mês anterior. 31 milhões, o resultado foi para reserva aí, o fundo reteve quase 2 milhões de reais e distribuiu 29 milhões, cerca de 80 centavos por cota aos 36 milhões as 36 milhões de cotas que o fundo tem aí no patrimônio. E mais para baixo que a gente verifica só as questões aqui de os demais fundos, né, da Iridium e tal. E é isso. Então, o fundo melhorou a sua distribuição, a gente vê que os resultados ali foram bem positivos, só que a tendência é que para o mês de outubro, que pega o IPCA de agosto, que foi uma deflação mesmo que pequena, vai impactar ali, principalmente na correção monetária, vai impactar na correção monetária do fundo, que praticamente vai ser zero, né? Por conta dessa deflação que foi praticamente nula, na verdade. É uma pequena deflação que vai impactar nos resultados do fundo agora para outubro, provavelmente. A gente vai ver, vai confirmar isso no próximo relatório, mas se prepare, né? Se cair o provento, provavelmente foi com relação à correção monetária, a receita de correção monetária que não vai ter praticamente nesse mês próximo mês de outubro, né? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.